é fortíssimo, as opções ele tem, ele tentou algumas opções também, né? Como a gente falou, o Everton Ribeiro na esquerda para não tirar o Everton Ribeiro do time, não deu certo, ele volta com o Everton pela direita, entende que funciona melhor. O Lázaro é um atacante, né? O Lázaro é um meio atacante de origem, mas que está jogando pelo lado esquerdo agora e vem muito bem, se adaptou muito rápido a essa função. Então eu acho que em alguns momentos, pela necessidade, ele vai ter que mexer. Então, ele pode optar em tirar o Bruno Henrique uma partida, ou até o Everton Ribeiro, se ele voltar com o Everton na direita, mas em alguns jogos eu acho que é possível ele jogar com um volante de marcação e o Everton Ribeiro e a Arrascaeta no meio, por exemplo, porque esses caras não precisam marcar, né? Esses caras precisam fazer uma sombra, uma recomposição. O Flamengo tem, e aí se você tem 3 zagueiros de origem, você tem 4 marcadores. Então você tem o cabeça de área, que é o João Gomes, que pode segurar como primeiro volante, e você tem mais 3 zagueiros para te dar essa sustentação e dar liberdade para os jogadores de meio. E o Paulo é muito competente, né? Eu peguei um pouquinho no pé, e aí, né, faço essa ressalva aqui, cobrei um pouquinho, né? Todo mundo falando, pô, capitão, é o início de trabalho, tem que observar, só que você tem um tempo para observar, né? Então, mas a gente critica como elogia. Então, as decisões dele hoje, na minha opinião, né, que a gente está aqui para dar opinião, para comentar, foram as mais acertadas. Ele entendeu que o Everton Ribeiro teria que voltar, até pela convocação também, e eu falei sobre isso. Eu falei, o Everton está brigando por uma convocação de Copa do Mundo. Quando você tira ele da posição, é lógico que ele está no clube, está pensando no Flamengo, mas isso é um caminho do sucesso. Então, quando o Everton não é convocado para a seleção, acho que isso incomoda um pouquinho o jogador, porque o Everton não vai brigar na seleção brasileira por posição na lateral esquerda. Então, as decisões do Paulo Souza hoje foram as mais acertadas. Ele entra com o Everton Ribeiro na direita, funciona bem com a Arrascaeta e o Gabigol, ele faz essa formação que ele tem um pouco mais de segurança com 3 zagueiros, já pensando em um jogo maior, pensando em semifinal contra Botafogo e Vasco, pensando em Fluminense, ou na hora que enfrentar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um jogo de Libertadores, você tem uma segurança na zaga. Então, as substituições que ele faz também são interessantes, ele coloca uma molecada para jogar, ele entra com o Marinho, ele coloca o Pedro no segundo tempo, porque tem essa negociação do Pedro também, que está incomodando um pouco o jogador. Então, assim, Pedro, você não começa como titular, mas eu vou te dar 45 minutos para jogar ao lado do Gabigol. Então, assim, se eu peguei no pé um pouquinho, é pensando no bem do Flamengo, a gente conhece um pouquinho de Flamengo, vivi lá muito tempo da minha vida, mas hoje a gente tem que elogiar. Volto a repetir, o adversário é muito mais fraco tecnicamente do que o Flamengo. Mas as ações que o Flamengo teve em campo hoje foram muito acertadas. É porque às vezes você pega um adversário fraco e muito mais frágil e não consegue jogar. O Flamengo fez a parte dele, né? Exatamente. Caiu na Copa do Brasil, você pode escolher. É isso, exatamente. Pode escolher qualquer exemplo, time, né, que não tenha feito a sua obrigação. Agora, eu acho que essa questão do Bruno Henrique ou não Bruno Henrique é muito mais nossa, coisa de brasileiro, que quer ter o 11, do que da cabeça dele, que é um europeu. Ele vai ter essa oportunidade em muitos jogos, durante alguns jogos, dependendo da... Bruno Henrique, ele tem problema sim, professor, mas é o problema que todo técnico gostaria de ter. Muito jogador bom para poucas posições. Para pouco só cabem 11. Para começar jogando são só 11. É muito mais solução. Vamos acompanhar o que disseram 2 dos personagens do jogo de hoje, o Gabigol com 2 gols marcados e o Matheus França, falaram depois do jogo, vamos acompanhar. Feliz pelo jogo. La verdad que hoy un clima espetacular voltar a jogar com nossa torcida aqui no Maracanã, assim que feliz demais. É uma emoção muito grande, né? Muito feliz de estar marcando meu primeiro gol no profissional, ainda mais com o apoio dessa torcida maravilhosa. Como eu ainda sou muito novo, tenho muito para aprender ainda e desenvolver aqui no Flamengo. Também agradecer ao Paulo pela oportunidade que está me dando e me ajudando muito nesse processo. Não tivemos o Gabigol, mas tivemos o Arrascaeta. E agora temos o Paulo Souza, ao vivo. Vamos lá. Expectativa sobre esse novo gramado do Maracanã. Qual foi a avaliação dos jogadores e da comissão nesse retorno ao estádio? Uma avaliação super positiva, bem conectada com a nossa nação, onde me sinto inteiramente batizado. Hoje sinto-me um verdadeiro treinador do Flamengo. Dar os parabéns, sobretudo, ao nosso Presidente, pelo esforço, não só financeiro, mas também envolvendo a sua própria pessoa para poder tornar este gramado nas melhores condições, porque é assim que nós também queremos oferecer sempre o melhor futebol
a toda a nossa nação. Pergunta da Isabelle Costa, da S1 Live. Boa noite, Paulo. O único jogo que o Gabriel ficou de fora foi contra o Madureira, além do jogo contra o Boa Vista, que ele entrou só no segundo tempo. Fora isso, ele é o atleta com mais minutos desde que você assumiu. Pode explicar o porquê dele participar menos dessa rodagem e controle de minutagem que a comissão técnica vem fazendo? Você considera ele imprescindível no seu esquema de jogo? Bom, imprescindível só mesmo é a camisola do Flamengo. Esse é que é imprescindível. Como tenho vindo a dizer, a equipa tem que estar à frente de todos os individuais, assim como o clube está por cima de qualquer um de nós. E claro que o Gabi já tem vindo a marcar a história do Flamengo, por aquilo que tem vindo a representar, mas como eu disse, imprescindível é mesmo a camisola Flamengo. Pergunta de Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela vitória e pela estreia no Maracanã. O Arrascaeta marcou 4 gols nos últimos 4 jogos e hoje participou de 5 dos 6 gols. São atuações de gala de um jogador excepcional. O quanto o Arrascaeta facilita e contribui para o seu trabalho no Flamengo? Sim, todos os bons jogadores, todos aqueles que têm qualidade na sua mobilidade, na sua capacidade técnica de controle, a sua visibilidade de jogo, as suas próprias tomadas de decisões, sempre que está num ritmo alto, é um jogador que alimenta muito o nosso ataque, dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, as nossas linhas, a nossa profundidade, a nossa largura, a forma como ele se move no campo, o entendimento e o tempo de ocupação do próprio espaço faz com que ele seja um jogador influente e que vai alimentando esse mesmo ataque. E fico feliz por ele, porque por ele e sobretudo pela equipa. Um jogador desta dimensão tem vindo a mostrar, dando exemplo, não só ele, mas visto que estamos a falar dele, sobretudo um jogador sem bola, um jogador que se sacrifica, como assim tem que ser, todos, pela equipa e para poder fazer a diferença quando a equipa tem bola. Pergunta de Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória e pela atuação da equipe. Após a polêmica da semana passada, qual a avaliação que você faz do Isla no dia a dia, já que o jogador voltou a atuar e até deu uma assistência nessa noite? Bom, o Isla falou com a diretiva, com os nossos dirigentes, resolveu aquilo que tinha a resolver, foi multado por isso. No dia-a-dia é um jogador que normalmente chega a tempo nos treinos, no campo, treina com o máximo de profissionalismo. Hoje entrou bem, deu uma assistência, é um jogador, juntamente com todos os outros importantes, onde tem que estar pronto para qualquer momento poder ajudar o Flamengo a vencermos todos os jogos. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela grande atuação na partida de hoje. Grande parte dessa melhoria no futebol coletivo da sua equipe se dá por conta da mudança de posicionamento do Everton Ribeiro? Eu tenho vindo a dizer desde o início, são duas posições que temos como sobretudo desde o início de o poder utilizar, porque gostamos de ter jogadores com muita qualidade técnica no jogo, inicialmente pode oferecer,